bicho tá tremendo, Tá né? tremendo aqui, ó. Mas eu vou começar começar com o Jacob aqui. A gente estava conversando antes de começar o papo aqui sobre a essência da mentira, né? Se ela é intrínseca ao ser humano ou não é. Tipo, minto, logo existo? Podemos falar isso? Eu creio que a gente poderia dizer minto, logo sou civilizado. Entendi. A minha mãe escreveu um livro chamado Meu Caminho Sem Fim. Um livro de poesia. E ela introduz o livro com um verso. Mentira, você é uma graça. É evidente que nós estamos diante de um verso ambíguo. A graça tanto pode significar, nessa hipótese, o riso, mas também pode ter significado do sublime. Aí você vai perguntar, mas quando que a mentira pode ser sublime? Eu vou lembrar uma experiência que eu vivi durante um tempo. Correspondendo a um convite, há muitos anos atrás, eu sugeri a criação do serviço de psicologia no Hospital AC Camargo, no Hospital do Câncer. E ali, frequentemente, os médicos me procuravam para discutir uma questão filosófica, ética, psicológica preocupante. Até onde dizer a verdade integral, por exemplo, para um paciente que praticamente é terminal. Entendi. Tem mais 1 semana ou 2 semanas de vida. Essa é uma discussão, por exemplo, que levanta a questão da omissão da verdade, que é, óbvio, uma questão de mentira. Quando o sujeito vira e diz, não existe esperança, a esperança é a última que morre. Não é verdade. O sujeito sabe que esse paciente tem alguns dias de vida. E se você me pergunta, e qual a sua opinião? Eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Mas Não quando os tenho. médicos te procuravam, o que você falava para eles? Eu dizia que vai depender, na minha opinião, da percepção sensorial de cada um. Tá. O olho clínico de cada um. A condição do paciente. Tem pessoas que suportam a verdade. É verdade. Tem pessoas que se prefere, machucam com a verdade. Exatamente. Tem pessoas que gostam e precisam ouvir mentira porque não tem condição nenhuma, competência emocional de ouvir a verdade. Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma vez alguém chegou para mim e disse, você conhece o fulano, coisa e tal? Você sabe que ele é corno manso? Eu virei e disse, olha, saber eu não sei, mas dizem, dizem. Né? Você sabe como é a cidade do interior, né? Dizem que é. Tá. Aí o sujeito que estava ali conversando com a gente virou e falou, mas como é que ele fica nessa? Eu falei, mas olha, rapaz, a gente pode fazer até uma experiência, se você quiser, porque a minha primeira formação foi de advogado, sabe? Eu advoguei durante 30 anos na área do crime, né? Dei aula e fui professor da Faculdade de Direito e coisa e tal, né? Continuo advogando, agora eu sou advogado júnior do meu filho Flávio. Ah, é? E ele agora que é... Passou bastante. Passou, é advogado sênior. Mas quando ele tem alguma questão de psicologia jurídica, ele vem... Não é? E psicologia jurídica. Sim. Trata da... São áreas contíguas, né? Sei. Questões que têm um caráter psicológico profundo, principalmente o crime, né? Quer dizer, é muito recheado. Mas aí eu cheguei para o sujeito e perguntei. Você pode imaginar, Juiz de Fora naquela época, né? Todo Isso mundo aí vai fazer se o conhecia, quê? Vai fazer uns 60 anos atrás. Tá. Né? Eu cheguei e falei, doutor, quase que eu solto o nome do cara. Nossa. Cheguei para o camarada e disse, doutor, o pessoal anda dizendo que você... E, né? Fui delicado, entre aspas, se é possível ser delicado, né? Numa situação dessa. Exato. E falei, mas a sua senhora, a sua esposa, dizem, né? Ele virou e falou, Jacob, seja objetivo. É mesmo? O pessoal anda dizendo que ela tem uma ou outra aventura, outro caso, coisa e tal. Ele disse, é verdade. Mas para mim o importante é que quando chega às 9 horas da noite, quem vai para a cama comigo é ela. E eu posso dizer para você o seguinte, ela é a mulher mais sensual que eu conheci na minha vida. Eu pago o preço. Portanto,
foi uma lição que serviu para o meu repertório de experiência. Cada um convive com uma realidade filtrando segundo a sua subjetividade. Exato. Como ele enxerga o mundo. A fé é isso, é muito E isso, é por isso que eu decidi que no meu destino, eu não pretendia ser juiz de ninguém. O papel que eu gostaria de fazer, sempre, mesmo enquanto psicólogo, é o advogado de defesa. Tem um escritor argentino, Jorge Luiz Borges, que era cego praticamente. Não, praticamente não. Era cego. E ele tem uma frase incrível. Ele diz: um cavalheiro só defende causas perdidas. Que maravilhoso, né? É isso. Maravilhoso. José, vamos continuar essa discussão aí. Vocês acham que na tua experiência de essa avaliação, de tentar achar mentira, é possível, então, a gente separar, se está tão entranhado na gente a mentira, o que é verdade? Onde começa uma, termina a outra? Como que a gente faz isso? Vilela, eu acho que aí é que é o ponto crucial, e até muito importante esse debate, porque não existe mágica, tá? Não tem. Então, existe sinais corporais, existe polígrafo, existe detector de mentira, monitor de voz, existe tudo. Só que a mentira, além de ser uma coisa muito individual, porque a verdade que eu apuro também é a sua, e a mentira também é a sua. Então, são questões de ângulos. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo uma análise, eu preciso me abrir de qualquer coisa e eu preciso, ao máximo, provocar você naquela situação. Você só vai emitir sinais, eu vou conseguir detectar alguma mentira se eu provocar em você reações. Por quê? A mentira é um fenômeno fisiológico. Tá. Jorge, sempre vai ter alguma coisa no meu corpo que sempre. Sempre. Só que eu preciso provocar isso em você. Tá. Porque a mentira está tão entranhada dentro da gente que ela passou a ser um cotidiano. Uma pessoa verdadeiramente hoje, ela é uma pessoa insuportável. Tá. Ela precisa mentir para viver nesse mundo socialmente, ou até para ela ter os valores dela. Ela tem até uma condição que a pessoa não só fala a verdade, não tem? É um tipo de distúrbio, alguma coisa que a pessoa ela não consegue mentir, não tem isso? A busca, vamos dizer, frenética por uma verdade absoluta sempre é uma manifestação de onipotência. Porque o fato é que a possibilidade de nós capturarmos inteiramente o real não faz parte da contingência humana. Você, quando começou o programa aqui, você começou o programa, você falou, é claro que de maneira jocosa, você disse: a minha inteligência restritiva e coisa limitada. Bom, Einstein, eu não estou falando do Zé Ninguém, estou falando do Einstein. Einstein, uma vez, numa conferência, disse: no mundo só existe uma pessoa que entende a teoria da relatividade. Aí ele fez uma pausa e disse: mesmo esse não entende completamente. Isso foi dito por Albert Einstein, o maior cientista de todos os tempos. Então, quando eu ouço, por exemplo, alguém chegar e dizer: não, mas está aqui, ó, é a evidência científica e coisa e tal. Está provado. Quem conhece a história da ciência sabe que aquilo que é uma assertiva absoluta hoje, com o passar de muito pouco tempo, ela está por terra. É desmentida. É superada. A palavra desmentida, não sei se fica bem. É superada. Então, essa busca desesperada por uma verdade absoluta, tanto é que na maioria das religiões, a ideia de Deus está associada à ideia da verdade. Sim. Quer dizer, Deus seria a encarnação única da verdade. Eu sou a verdade. Porque você consegue ver que essa verdade absoluta, na verdade, sim, você sempre tem os dois lados. Tem a sua versão, tem a minha. Então, a somatória dessas duas é que vai dar a verdade em tese absoluta. Só que ela
Ela é relativa. Mas isso gera um pouco de ansiedade e angústia de um ser humano, Sim. porque quando a gente quer estudar história, Sim. quer estudar qualquer coisa, a gente quer ter o máximo de Então, mas precisão, né? Então, mas aquela história ela foi contada para você, Então. com a visão da pessoa. Não quer dizer que aquilo seja verdade. E muda muito, Está né? dentro da verdade dele. É. Dentro do que ele viveu, as dores que ele passou, as amarguras que ele teve na vida. Por isso que eu digo, quando você faz um programa para você medir, por exemplo, então vamos partir para uma área criminal, Tá. para saber se o cara cometeu um crime. Então o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que ficar com essa pessoa no mínimo 2 horas. Porque eu preciso livrar ele de um monte de coisa. Porque o que acontece? Muitas vezes ele acha que matar alguém é normal. Mas, por exemplo, você pergunta pra ele, você esteve em tal lugar a tal horário. É uma pergunta muito objetiva. Sim. É sim ou não, Sim. verdade ou mentira. Sim, Aí, sim. ou Mas só não. que daí não é relativo. Isso aí não quer dizer tudo. Ele entendeu que aquele horário, ele sabe. É. Cê Ele tá pode entendendo? não... Ah, entendi. Porque ele pode, pra ele, tá falando a verdade... E não é verdade. Ah, Você tá entendendo? Então, muitas vezes é o seguinte, eu tô conversando com uma pessoa normal ou um doente. entendi. Você entendeu? Então, Com muitas variáveis. são né? muito vários. Então, por exemplo, a gente consegue aqui brincando, a gente consegue pegar algumas mentiras, por exemplo, do mandíbula, alguma coisa assim. Por quê? Ele tá em frente dos amigos. É. Ele não sabe que tipo de pergunta vai fazer. Ele fica numa situação delicada. Então, ele está num estado emocional legal para a gente pegar. Aí a gente consegue mensurar. Agora, se ele estiver tranquilo e essa mentira não vai afetar ele em nada. Mandíbula, você saiu com alguma namorada? Saí. Quando não altera em nada é pior? Não, porque é o seguinte, Quando nada tá em jogo. quando nada está em jogo. Então você pode mentir para mim qualquer bobeirinha que não vai te afetar em nada. Entendi. Ele não vai pegar, não tem. Você não vai olhar para cima, para baixo, você vai emitir a boca, vai entortar o braço. Não vai acontecer nada disso. Isso vai acontecer porque a mentira em si, ela não está dentro da pessoa. O homem é tão sagaz que ele sacou que se ele não contar a verdade, ele se safa de um monte de situação. A verdade em si, se você for apurar, é uma coisa que dói. É uma coisa que machuca. Você contar que a pessoa vai morrer, ela está preparada para receber aquilo? É uma verdade. Pô, uma sacanagem fazer isso com a pessoa. Então você conta, não, isso aqui acontece, é uma gripe, alguma coisa. Você vai contar uma história para tentar minimizar aquilo. Então o que acontece? Quando ele mente, ele sempre usa a parte lúdica do cérebro. É uma situação que ele não viveu, mas que ele imagina, que ele cria. Aí o que acontece? O corpo está preparado para te defender. Por isso que eu digo que é fisiológico. O corpo quer te defender. Quando ele começa a perceber que você está em situação ruim, você não está confortável, que nem o mandíbula acabou que vai passar, ele não está confortável. Ele está nervoso. O que o corpo está começando a fazer? Está começando a tirar sangue das pontas dele e jogando para a perna. Mandíbula foge, corre. Entendi. O corpo te coloca em coma. Então, todas essas reações... Só pra te falar, o mandíbula faleceu, tá? Ah, então. É o Paquito, Paquito, perdão. Eu cismei com o agora. mandíbula. Ele faleceu, cara. Ai, meu Tá pai morto. do céu. Morto Então- pra gente, né? Mas na verdade ele tá vivo Ele tá ainda. vivo, Tá né? Mas vivo, aqui... Tô brincando. Então, Paquito, perdão. Mandíbula Mas- vem aí de vez em Você quando. falou, você falou, Tá. você falou aí que o sujeito está morto e coisa e tal. Eu me lembrei de uma história incrível. E se você me permite, Claro. né? A gente que nasce no interior de Minas, a gente é rodeado por montanha. Uma vez eu disse que quem nasce rodeado por montanha não tem o horizonte do mar. É verdade. Então você tem 2 caminhos. Ou você se transforma em poeta ou em louco. Ah, é? Não tem alternativa, porque você interioriza muito. Mas deixa eu contar uma coisa interessante. Uma vez eu estava no Senado, eu fui fazer um depoimento na CPI da violência urbana. E do meu lado estava o saudoso presidente Tancredo Neves. Ele era de São João del Rei, eu era de Juiz de Fora. Nós estávamos conversando e ele me contou um fato que eu sempre repito porque eu acho muito impressionante. O Tancredo disse que estava andando em Belo Horizonte, encontra um conterrâneo. O conterrâneo chega para ele e diz: Doutor Tancredo, como é que o senhor está? Coisa e tal, né? E o Tancredo vira: estou muito bem, coisa e tal. E por falar nisso, como é que está seu pai? O rapaz olha perplexo e fala: Mas doutor Tancredo, eu mandei uma carta para o senhor. O senhor sabe, meu pai faleceu faz 2 anos.
Tancredo responde: faleceu para você, filho ingrato, porque para mim ele continua vivo. Ele não se deu por vencido, ele contornou, né? Muito boa, né? Exatamente, né? Morreu pra você, pra gente. O Mandíbula tá no meu coração. Exatamente.